aqui, tá? Tá ótimo, fica à vontade. Pessoal, então, queria agradecer aí a presença de todos, né? Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso, né? Do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública. Hoje a gente está dando continuidade, né? Algumas palestras, seminários que estão ocorrendo, né? Com grandes técnicos, né? Grandes pesquisadores aí de atuação no setor público, né? E hoje a gente tem a presença aqui do Elano Borges Dias. O Elano é graduado, tem graduação, mestrado e doutorado pela UNB, né, em economia, e ele é auditor do Tesouro Nacional, tem uma vasta experiência em dívida pública, trabalhou muitos anos com dívida pública, hoje ele está na FUNPRESP, né? Mas ele vai aqui compartilhar um conhecimento, né, que ele tem sobre a dívida pública, que é um grande problema, né, que os países de um modo em geral enfrentam, né, e o Brasil não é diferente, né, disso. Só que existe muito misticismo, né, sobre questões da dívida pública que o Elano, ele pode, como ele trabalha na linha de frente, ele pode nos ajudar a compreender melhor. Então, eu acho que aqui é uma grande oportunidade para quem quer aprender sobre dívida pública, tirar algumas dúvidas, né? Acho que é uma grande oportunidade. Eu queria, assim, eu fiz uma breve apresentação aqui do Elano, mas eu acho que ele pode falar um pouquinho mais dele aí, né? Que ele já passou por vários órgãos na administração pública, já assumiu vários cargos, né? E nada melhor do que ele para falar rapidamente aí da experiência dele. E aí, terminando, Elano, mais uma vez agradecer, né, a sua disponibilidade. A gente sabe que a agenda de todo mundo aqui é bastante corrida, né, inclusive a sua. Agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo para poder conversar com a gente sobre dívida pública. E você está com a palavra aí, tá bom? Bom, obrigado, Celso. Obrigado pelo convite aí. Falar de dívida pública é quase um dever meu, digamos assim, como cidadão também, como servidor do Tesouro. Eu acho que essa apresentação já fiz em alguns lugares, mas o objetivo é sempre trazer esclarecimento, né? Trazer a real dimensão do que a dívida pública, do que o endividamento público representa nas economias, né? É um tema que envolve muita polêmica, né? Assim, quando a gente senta para conversar com os amigos, né, no bar, as resoluções também, né? O que sai de propostas aí para resolver o endividamento público. Então, eu acho que é relevante discutir aqui. A apresentação está bem simples. Eu queria só trazer realmente os conceitos. Mas falar um pouquinho de mim rapidamente, né? Eu comecei minha carreira no IPEA, depois passei pela Caixa Econômica Federal, Ministério Público, fui para o Tesouro Nacional lá, trabalhei mais de 10 anos na área da dívida. E nesses anos anteriores também, o meu trabalho sempre foi ou economia, finanças, geralmente misturando as duas coisas. Então foi interessante passar por esses órgãos para poder ver. Hoje eu consigo ver o endividamento de perspectivas diferentes. Por exemplo, quando eu estava lá no Tesouro, eu fazia a gestão do passivo, né? Agora estou no FUNPRESP e aí eu vejo o outro lado, o lado do investidor. Por que o investidor compra título público, né? Então, eu acho que acabei tendo assim, a vida me oportunizou ver esse tema de diferentes espectros. Então, vou tentar compartilhar um pouco, sintam-se à vontade. Isso aqui é um bate-papo, né? E antes de começar, até por ser um assunto polêmico e pelo meu ofício, sempre ressaltar aqui o disclaimer, né? Que as opiniões expressas aqui são unicamente minhas, né? Exclusivamente minhas, não representam a visão institucional, seja do FUNPRESP ou do Tesouro, né? Então,
O objetivo aqui realmente é discutir e debater e trazer alguns números para a gente ter a real dimensão de como que a dívida está e qual o direcionamento que deve ser dado para a gente tratar esse assunto de maneira sustentável e saudável para a sociedade. Bom, o nome Fatos e Falácias sobre endividamento aqui é mais provocativo, né? O que eu vou tentar trazer aqui são números e alguns achados da literatura que norteiam as decisões de políticas públicas em torno do endividamento público, né? Bom, para começar, eu vou trazer aqui fazer recuperar aqui os mecanismos de financiamento das políticas públicas, né? Os mecanismos clássicos aí de financiamento é a tributação, né? Via taxas, impostos, né? Contribuições. O governo vai lá, retira recursos da sociedade, né? Das famílias, das firmas, tributa, tira esse recurso e depois devolve ele, seja em forma de programa, seja em forma de benefício, seja na oferta de um serviço público propriamente dito. Então, imagine que você tem 100 unidades monetárias lá de base monetária, de recursos disponíveis na sociedade, e o governo decide fazer, o Estado decide fazer uma política pública de. Opa, cortou só para mim ou cortou para vocês também, pessoal? Voltou para a gente, foi som. Fechou aqui. Desculpa, fechou aqui. Tá. Beleza. Então, imagine que o Estado decide fazer uma política pública e você tem 100 unidades monetárias de recursos disponíveis na sociedade. O Estado vai lá, tira 20, por exemplo, desses recursos, a sociedade fica com 80, mas ele devolve esses 20, retornando os 100 iniciais, as 100 unidades monetárias iniciais. Ou seja, ele não alterou a quantidade de recurso disponível, ele apenas distribuiu de maneira diferente. Então, ele poderia, por exemplo, tributar os mais ricos, né, e distribuir esse recurso para os mais pobres. Então, seria uma política, por exemplo. Então, a vantagem da tributação é que ela não alterou a quantidade de recursos disponíveis, então ela não gera pressão inflacionária, né? Por outro lado, ela reduz a renda privada, né? Altera a decisão dos agentes e onera a geração presente. Porque vamos imaginar que a decisão seja de construção, por exemplo, de uma ponte. Aquela ponte ou um hospital, ele vai ser usado não só pela geração presente que vai ser tributada, ela vai ser usada por anos e anos e mais anos por outras gerações, né? Que se a ponte ficar pronta com a tributação toda da geração presente, vai sacrificar ela e vai beneficiar a geração futura apenas, né? Assim, a distribuição da carga da construção dessa ponte ou desse hospital ficou toda na geração presente, quando, na verdade, várias gerações vão se usufruir dela. Então, essa é uma desvantagem da tributação direta. Aí tem a dívida. Qual a vantagem da dívida? Um dos benefícios da dívida é justamente fazer essa distribuição intertemporal dos recursos, né? Da carga da carga da construção, por exemplo, de uma ponte, um hospital. Por quê? Porque você se endivida, pega o recurso com a sociedade, né? Depois você vai pagar os juros, e aí depois os recursos futuros para a quitação dessa dívida você vai pegando geração a geração. Então é uma forma mais justa de distribuição intertemporal dos recursos para um bem público que vai ser utilizado por várias gerações, né? Também não gera pressão inflacionária, porque ela vai lá, retira o recurso da sociedade e depois devolve, né? Agora, qual é o problema dela? Porque ela tem uma carga por trás dela, que é o pagamento dos juros, né? E também uma pressão futura para que você faça algum tipo de ajuste, seja via receita, via despesa, para o pagamento
dessa dívida, né? Então, essas duas formas de tributação, de financiamento, tributação e dívida, são as clássicas. Por quê? Porque elas, como a gente está aqui nesse quadrinho, elas principalmente evitam a pressão inflacionária, né? Elas não geram inflação. Mas existe uma forma de financiamento de políticas públicas via inflação também, né? Que é chamada emissão de moeda. Então, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, imaginemos que tem 100 de recurso disponível na sociedade e que o governo decide fazer uma distribuição de renda sem tributar e sem se endividar. Ele simplesmente imprime dinheiro, né, que se chama. Na verdade, hoje em dia seria, ele faz um depósito nas contas que ele deseja, vai lá e deposita, sei lá, um benefício para N famílias. Então, inicialmente você tinha 100 de recursos disponíveis, digamos que o governo decida dobrar a quantidade de recursos disponíveis. Vou fazer uma campanha aqui de 100, vou distribuir renda, colocar mais 100 recursos disponíveis na sociedade. Então, você vai passar a ter uma sociedade com 200 unidades monetárias disponíveis para a mesma quantidade de bens e serviços. O que vai acontecer naturalmente? Vai acontecer que o preço vai subir, o preço desses bens vai subir, vai gerar inflação. Essa foi a forma de financiamento que o Brasil usou por muito tempo, né? Década de 80, tinha conta-movimento ali, e tem todos os malefícios que a inflação traz para a sociedade, dentre elas aí a desigualdade de renda, distorções econômicas para investimento, balanço de pagamento, vários problemas associados. Então, é uma forma de financiamento de políticas públicas que é evitado e hoje no Brasil, inclusive, é proibida por lei. Bom, então daqui decorre o seguinte, que do financiamento via moeda, a gente consegue já tirar um paralelo aí de como que a política monetária tem relação com a gestão da dívida. Porque, ora, se você pode se financiar via moeda, e a política monetária é responsável pela estabelecer o poder de compra da moeda, então você pode ter uma relação aí entre política monetária e gestão da dívida, né? Mas na prática, o que hoje existe uma separação da condução dessas políticas, né? A política monetária, ela tem o objetivo de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Então, o Banco Central, na prática, o que ele faz hoje? Ele olha para a inflação, ele tem uma meta de inflação. Se as projeções de inflação estão indicando que a inflação vai sair da meta, ele eleva a taxa de juros ou altera compulsórios e descontos, usa os instrumentos que ele tem disponíveis para fazer a gestão de política monetária e controlar os preços, né? Então, se a inflação está subindo, ele eleva a taxa de juros, retira o incentivo ao consumo, a inflação cai para o nível da meta, ele reduz a taxa de juros depois para o nível de equilíbrio. Se a inflação está abaixo da meta, ele abaixa a taxa de juros, aumenta a propensão do consumo da sociedade, aumenta a pressão inflacionária, a inflação vai para a meta, ele volta a taxa de juros para cima para um ponto de equilíbrio. E quando ele faz isso, para fazer isso, ele usa principalmente as operações de mercado aberto, chamadas compromissadas. Então, ele retira recursos da sociedade, né, via operações compromissadas. Olha, a economia está muito aquecida, então ele retira recursos da sociedade, e quando ele retira esse recurso da sociedade, esse recurso simplesmente some do sistema. Ele simplesmente dá uma baixa contada, esse dinheiro some do sistema. Ele não é utilizado, fica lá na reserva, não. Simplesmente some, quando ele devolve, aparece, né? Mas na prática, quando ele retira esse recurso da sociedade, esse recurso não é utilizado para nada, né? Então ele some, ele não pode financiar uma política pública. Já a gestão da dívida é diferente. A gestão da dívida, o objetivo dela é suprir
de forma eficiente as necessidades de financiamento do governo federal ao menor custo no longo prazo, respeitando e mantendo níveis prudentes de risco. Bom, o que está aqui por trás na prática? Na prática, o que o governo faz? Ele olha e fala, olha, meu orçamento, eu tenho um orçamento, meu orçamento eu estou prevendo que eu vou ter, por exemplo, 100 de receitas e 120 de despesas. Olha, eu tenho que cobrir esses 120. Como que eu vou cobrir? Eu não vou aumentar a tributação, então eu vou cobrir esses 20 que estão faltando em endividamento. Aí a gestão da dívida vai lá, pega o recurso na sociedade, bota esse recurso em caixa e esse recurso é utilizado para financiar aquela política pública. Então, ele tira e devolve, né? O Banco Central, ele tira e some, ou coloca e deixa. Ele não faz esse jogo de colocar no caixa do governo e poder usar para financiar política pública. Então, nada que está no balanço, digamos assim, do Banco Central pode ser utilizado para financiar política pública via de regra. Já os recursos que o Tesouro Nacional tira da sociedade podem ser utilizados e são utilizados para a cobertura do orçamento. Então, essa distinção é muito importante, porque são entes que trabalham de maneira separada, cada um com o seu objetivo em comum, e existe muita confusão aqui entre o papel do Banco Central e o papel da gestão da dívida. O Banco Central cuida única e exclusivamente da política monetária, né, da meta de inflação, da estabilidade dos preços. E isso nada tem a ver do ponto de vista de financiamento de recurso que vai para o orçamento, para cobrir programas, construção enfim, infraestrutura, pagamento de professores e servidores em geral. E aí, aqui um aspecto bem teórico mesmo é a equação dinâmica da dívida, que é uma ideia de como que a dívida vai evoluindo no tempo, né? Então, a dívida do próximo período, ela é igual a dívida, o B é a dívida, tá? Então, a dívida do próximo período é igual à dívida do período anterior, carregada pela taxa de juros, mais os gastos que ele vai fazer, menos as receitas que ele tributa. Opa. Então, a dívida atual é igual à dívida... Se a gente desmembrar, a gente pode também dizer assim, a dívida atual é igual à dívida vincenda, mais as despesas financeiras, despesas de juros, mais os gastos, que são chamados de despesas primárias, tudo que não é gasto com juros é despesa primária, menos as receitas primárias, que são os tributos. Se a gente iterar, for desenvolvendo essa equação, a gente vê que a dívida ela nada mais é do que o valor presente dos superávites primários, né? Ou seja, tributos, receitas menos despesas, né? O que isso quer dizer? Que se a gente for olhar para o futuro, a gente tem que ter uma quantidade de superávites que pague a dívida, o valor presente da dívida, né? Então, olhar para o futuro, para a capacidade de gerar superávites, é uma condição essencial, necessária para você ter uma dívida que seja pagável, né? E é por isso que o conceito de superávit primário é tão importante em finanças públicas e tão falado, e tem meta de superávit primário e tudo. Mas a dívida tem que ser olhada como proporção do PIB. Se a gente manipular um pouco essa equação aqui, dividir ela pelo PIB, a gente vai ter aqui as letras minúsculas representando a dívida como proporção do PIB. E aí a gente vai ter aqui em cima ó, a taxa de juros real, o prêmio de risco e aqui embaixo o crescimento real. Aqui a dívida do momento anterior com proporção do PIB, os gastos com proporção do PIB e a receita com proporção do PIB. Mas eu queria só chamar a atenção para esse componente aqui. Observe que se o denominador for maior que o numerador, a dívida vai ter um componente autônomo de redução. Ou seja, se o crescimento for maior do que a taxa de juros real mais o prêmio, a dívida vai tender a cair naturalmente, se os gastos forem iguais às receitas.
Caso contrário, que é o caso mais comum, recentemente, se a taxa de juros mais o prêmio for maior que a taxa de crescimento, a dívida vai crescer, vai ter um componente autônomo de crescimento. Então, por exemplo, digamos que a taxa de juros seja de 3% e o prêmio de risco de 1%, o crescimento tem que ser de pelo menos 4% para que a dívida não tenha um crescimento autônomo. Se for maior que 4%, ela vai ter que crescer, né? E se for menor que 4%, hoje o crescimento... Esse ano, por acaso, o crescimento deve estar aí na casa de 4%. Então, mas aqui é um componente meramente teórico. E aqui eu vou trazer alguns elementos para a gente se situar e ver onde o Brasil está em relação a esses componentes aqui. Porque o que é receita sobre o PIB? É a carga tributária, né? Então, se tiver espaço para eu crescer minha carga tributária, eu posso aumentar minha tributação e ajudar na dinâmica da dívida, reduzindo a dívida, né? Se eu tiver um gasto muito alto, então eu tenho que reduzir o gasto. Então, é importante a gente ver como estão esses elementos. Então, do ponto de vista de carga tributária, aqui a gente vê claramente que o Brasil está muito próximo da média da OCDE, que são os países desenvolvidos, que naturalmente têm um welfare state, né, a cobertura do Estado muito mais desenvolvida que nós, e bem à frente dos principais pares, né? Quando a gente pega aí países da América Latina, por exemplo, o México, né, que são considerados pares internacionais nossos, nós temos uma carga tributária muito mais elevada, né? Então, daqui a gente já vai pegando alguns indícios que aumentar a carga tributária para melhorar a dinâmica da dívida talvez não seja tão fácil, porque nós já temos uma carga tributária muito alta. Então, é natural que a sociedade tenha uma resistência a isso. E do lado dos gastos? Bom, do lado dos gastos, a gente também se destaca de ter gastos elevados, né? Então, aqui, por exemplo, os gastos com proteção social. Proteção social aqui é colocado gastos com idosos, pensões, né? Idosos, deficientes e doentes. Então, o Brasil está bem acima aqui da média da amostra, né? Também, mais uma vez, bem próximo aos países nórdicos, lá que tem um welfare state mais desenvolvido, e muito à frente aí de vários pares internacionais, né? Então, como proporção ao PIB, o Brasil também tem gastos sociais bastante elevados. E aqui ainda tem os nossos gastos com folha de pagamento também é elevado em relação aos principais pares aí internacionais. Então, temos um grande desafio também do lado dos gastos, né? Gastos, por natureza, se ele é baixo, é difícil você diminuir, né? Se ele é muito alto, ele alcança uma gama muito grande de segmentos da sociedade. Então, numa democracia, depois também que você coloca e atinge níveis elevados de gasto, a redução desses gastos é complicada. É difícil você tirar um gasto que geralmente está associado a um direito social, né? Bom, e o outro elemento que a gente viu lá é o prêmio de risco. Aí fala, mano, o que é esse prêmio de risco, né? O prêmio de risco nada mais é que um seguro que o investidor faz quando ele compra um título de um país. Então, se ele compra um título no Brasil que vai vencer daqui a 10 anos, por exemplo, o Brasil tem títulos que vencem daqui a 40 anos, né? Existe o risco do Tesouro Nacional não pagar esse título. Aí o investidor pode comprar um seguro para ele, que o mais usual é esse CDS, né, que é o Credit Default Swap, e o valor desse seguro vai mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, aqui na crise do subprime, ele bateu. Elano, cortou de novo seu microfone. Alô? Opa, agora voltou. Você ia falar do subprime aí e cortou. Ah, tá ótimo. Então, aqui, na época do subprime, bateu próximo de 600 do CDS. Isso significa o quê? Isso significa
que para o Tesouro se financiar, ele vai ter que pagar em torno de 6% acima do que está projetado para a Selic. Ou seja, o Tesouro não se financia necessariamente pela taxa de juros que o Banco Central usa para fazer a política monetária. Existe uma diferença entre as taxas de juros que o Tesouro usa para se financiar e o que o Banco Central usa para fazer a política monetária. E a diferença se deve ao prêmio de risco. Então, em momentos de incerteza, em que não se tem segurança de que o país vai ser capaz de honrar seus pagamentos, o seguro, o CDS, aumenta, né? Depois nós tivemos, ele caiu, depois o Brasil performou muito bem, fez superávites primários significativos aqui ao longo do período, sinalizando a capacidade de solvência, e voltou a subir a partir de 2014 e 15, quando a gente passou a ter déficits, né, primários, porque os agentes, o mercado começou a desconfiar e falar, olha, eu estou achando que se a gente continuar, se o Brasil continuar nesse ritmo de gastos, ele pode não honrar meu título que eu comprei para vencer daqui a 40, 20 anos. Aí vão lá e começam a comprar esse CDS, esse seguro, e o preço do CDS sobe, né? Aí foram implementadas uma série de reformas, né? Aqui com destaque para o teto dos gastos, reforma da Previdência, teto dos gastos, principalmente, né? Foram mudanças na TJDP, várias medidas que foram adotadas aqui ao longo de 2016, e o CDS caiu de novo, ou seja, o risco despencou. Veio o ano de 2019, eleição, voltou a subir. Veio a reforma da Previdência, caiu. Agora veio a crise do Covid, voltou a subir novamente. Aí houve a resposta muito boa do ponto de vista de política econômica, sinalização que não vai abandonar o teto dos gastos, voltou a despencar novamente. Então, aqui, claramente, o seguro que é exigido, ele oscila muito de acordo com as expectativas em relação ao lado fiscal da sociedade. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês entenderem um pouco como que isso funciona. Aqui nós temos a curva de juros, né? Aqui é a curva de juros construída com base no que os agentes esperam das decisões do Banco Central para guiar a inflação. Então, aqui a gente vê, por exemplo, que se o agente decide aplicar os recursos dele junto ao Banco Central, ele pode todo dia lá e repactuar esse recurso. Então, ele vai ganhar aqui no curto prazo, se ele fizer isso durante um ano, em torno de 4,5%. Se ele ficar repactuando, comprando um CDI também no banco, em 10 anos, ele vai ganhar aí algo próximo de 6%, em média 6% ao ano, né? Qual a vantagem desse tipo de aplicação? Porque ela é repactuada todo dia. Então, você pode sacar, você pode vender seu CDI todo dia. Mas se você for lá no Tesouro hoje e comprar um título de 10 anos, o mercado está exigindo 9%. Por quê? Porque no caso do Tesouro, você entrega o recurso e você só tem direito a ele daqui a 10 anos. Você pode até vender no mercado secundário, mas com o Tesouro Nacional, essa quitação só vai acontecer daqui a 10 anos. Então, essa diferença de você ter a disponibilidade do recurso, a liquidez imediata, ou deixar esse recurso parado lá durante um período, se pede um prêmio de risco pela incerteza. E essa incerteza é maior quanto maior for a incerteza fiscal. Então, a gente observa aqui que a curva de juros de financiamento do Tesouro tem dois elementos. Um, que é a expectativa com relação à política monetária, que é um concorrente direto de recursos, né, que o Banco Central está o tempo inteiro ali definindo se a inflação está acima ou abaixo da meta e vai subir ou não a taxa de juros. E o outro componente é o componente fiscal, né? A gente vê que no curto prazo, quando não tem certeza, eles estão muito próximos,
Isso aqui é com dados reais, tá? Eu peguei com os dados de hoje e montei essas curvas. No curto prazo, a gente vê que a influência da política monetária aqui, das decisões do Copom, é muito, muito grande. Então, se você quer comprar um título de 1 ano, o Tesouro vai pagar um pouquinho a mais do que está prevendo lá no Banco Central. Agora, se você for comprar um título de 10 anos, aí ele já tem que pagar bem mais, né? Em torno aí de 3% a mais, porque, neste caso aqui, se a pessoa ficar aplicando junto ao Banco Central, CDI de banco, ele tem acesso ao recurso direto, e aqui não, ele perde recurso, teoricamente, se ele não negociar o título dele no mercado secundário, ele só vai ter acesso ao recurso daqui a 10 anos. Então, e esse prêmio de risco, ele reflete justamente a incerteza fiscal, né? Se a gente tiver essa parte longa, que a gente chama parte longa da curva, ela reflete aí a expectativa com relação à política fiscal. Se a gente tiver uma situação em que há uma sinalização muito grande que vai ter superávites, essa curva pode se deslocar daqui para cá. Então, só nesse exemplo aqui, se saísse de 9% para 7%, a gente está falando de 2 pontos percentuais, né? 2 pontos percentuais, para vocês terem ideia, representam uma economia de cerca de 70 bilhões por ano, né? 70 bilhões por ano corresponde ao financiamento de 2 anos do Bolsa Família, que é o maior programa de proteção social que o governo tem. Então, muitas vezes, a preocupação com o lado financeiro é que, se você der uma sinalização muito positiva, mostra que vai sobrar mais recursos para a viabilização de outras políticas públicas. O caso contrário também ocorre, né? Se você sinaliza mal que não vai ter superávit, o que acontece? Os investidores falam, opa, não vou dar meu dinheiro para o Tesouro, só vou colocar num título de 10 anos, se, por exemplo, ele me pagar 11%, 12% ao ano. E aí você tem o efeito inverso, né? Você tem uma curva de juros, ao invés de... Você vai ter uma despesa em torno aí de 70 bi a mais, se subir em torno de 200 bases, que a gente chama, ou 2 pontos percentuais, ou 2%. Bom, aí eu falei assim, eu sempre gosto de trazer assim, porque eu converso com as pessoas e percebo assim, que às vezes falta uma noção de grandeza. E eu também só fui ter noção de grandeza mais detalhadamente quando eu entrei lá no Tesouro, comecei a entender de orçamento e tudo. E aí algumas coisas às vezes assustam a gente, né, no primeiro olhar. Por exemplo, lá em 2015, né, aqui no Globo, essa notícia, os valores finais da Copa do Mundo foram de 8,3 bilhões, né, a construção dos estádios. Isso aqui levou a sociedade para a rua, protesto, né? Eu não estou entrando aqui, não quero discutir mérito, né, do uso desse recurso, não quero olhar mais assim as magnitudes, né? O impacto da Lava Jato no PIB pode passar de 140 bilhões de reais, né? Então, na época aí, 142,6 bilhões de reais. É um impacto muito grande. A notícia também de 2015. O Congresso gasta 10,8 bilhões por ano. Muitas vezes já ouvi gente falar assim, poxa, o grande problema do país são os altos salários e tudo, né? Também não vou entrar no mérito se é justo, não é, né? Mas eu estou olhando meramente aqui essas magnitudes, né? São os salários do Congresso. Será que é só o salário do Congresso, né? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: no caso da Copa do Mundo, voltando aqui, é um evento que não é recorrente, não é todo ano eu tenho essa despesa. Eu tive lá, né, para fazer a Copa do Mundo, e depois eu não vou construir mais novos estádios, fazer grandes reformas novamente. Lógico que tem a depreciação, a manutenção e tudo. A Lava Jato, olha, eu não vou dizer que a Lava Jato não é recorrente, mas também eu acho que de ano em ano a gente não vai descobrir uma Lava Jato, né? Talvez de 2 em 2, 3 em 3, sei lá. Mas
Aqui eu me atrevo a dizer que não é de uma recorrência anual. Os gastos do Congresso são de recorrência anual, né? O rombo da Previdência, em 2019, eu peguei aqui um ano antes do Covid, para não deturpar, digamos assim. Então, olha como as magnitudes são diferentes, né? 318 bilhões de reais, né? Aqui os gastos com Covid, que eu peguei lá no portal do Tesouro, portal Transparência, estão em 524 bilhões de reais. Esse aqui já é um gasto que não é recorrente, né? Eu não espero que a gente tenha uma pandemia aí tão cedo, com fé em Deus. E foi feito esse gasto dessa magnitude em função da gravidade da crise sanitária que nós tivemos, né? Inclusive, o Brasil foi dos países que mais gastou aí no combate ao Covid, aí se aproximando, inclusive, muito aí também de países desenvolvidos. E aí eu trouxe o orçamento federal, né? Destacar aqui os principais gastos, né? Assistência social, 101,9 bilhões. Educação, 111,8 bilhões. Previdência social, 807 bilhões. Saúde, 118 bilhões. Então, aqui a gente começa a ter uma noção de onde que a gente tem que mexer, né? Como é difícil mexer em despesas, a primeira coisa que a gente deve olhar é a natureza do gasto. Fala, bom, esse gasto é recorrente? Se não for recorrente, a dinâmica da dívida ela é intertemporal, vários anos, e a melhor forma da gente criar uma boa dinâmica é pegar um gasto recorrente e tratar ele de maneira adequada, né? Aí eu fiz uma brincadeira aqui para a gente comparar esses valores, né? Eu peguei o PIB de cada ano e coloquei todo mundo com proporção do PIB, né? Então, claramente aqui a gente vê que, a despeito aí de serem, mais uma vez, não quero discutir aqui valor moral, enfim, do uso do recurso. Quero meramente o quantitativo financeiro. Para você trabalhar numa trajetória de dívida pública, naturalmente aqueles gastos mais elevados é para onde você vai olhar. Por exemplo, se o Congresso passasse a trabalhar por filantropia de graça, 0,1% do PIB, isso aqui não vai impactar significativamente a trajetória da dívida, né? A nossa dívida hoje ela é de 6,7 trilhões de reais, né? 89,1% do PIB. Então a gente vê que é uma magnitude assim exageradamente alta quando comparado a esses eventos que muitas vezes muitas pessoas trazem como o grande problema, né? Poxa, mas aquela construção dos estádios, não, calma aí, não foi, pode ter sido errado, mas não foram os estádios que botaram a nossa dívida nesse patamar, né? O Congresso não, Congresso, aliás, eu acho que o nosso Congresso é dos mais caros do mundo, é super caro, mas também não foi o Congresso, não é o gasto com o Congresso ali em si que gerou essa dívida desse tamanho. Na prática, quem gerou essa dívida desse tamanho ao longo do tempo são os grandes gastos, as grandes rubricas do orçamento, né, que a gente acabou destacando aqui, que é assistência social, educação, saúde e previdência. Porque a partir do momento, como a gente vê as três formas de financiamento lá, a partir do momento que a gente não tem receita para cobrir as despesas, a gente tem que se endividar. Tem mais uma despesa aqui que tinha que ser, que eu poderia colocar aqui, eu deveria ter colocado aqui, na verdade, que é despesas com juros. Essas também contribuíram para elevar a dívida de maneira significativa. Hoje a gente está gastando aí em torno de 300 bilhões por ano só de juros. Isso porque a taxa nossa de juros está no menor nível da história.
Então, gente, as medidas de ajustes fiscais, elas são, assim, difíceis de ser implementadas, né, e requerem aí a formação de consenso na democracia, né? E então entender a magnitude e a recorrência aí dos eventos é uma condição sine qua non para que a gente possa formular políticas públicas que deem sustentabilidade para a dívida. Então, esse primeiro discussão aqui foi para a gente entrar na brincadeira de falar o que é falácia e o que não é, né? Então vamos lá. Falácia 1. A dívida do Brasil não é elevada. Qual é a verdade? A dívida do Brasil é alta, considerada pares internacionais, né? Peguei um gráfico aqui do FMI. A média da dívida desses países aqui está em torno de 50%, um pouquinho acima de 50%. O Brasil está em níveis comparados aí à Argentina, o Brasil aqui destacado em vermelho, a Argentina, Jamaica, Jordânia, Moçambique. Acho que o gráfico fala por si, eu acho que a gente não quer estar ao lado desses pares, né? Não são exemplos de países que estão superando aí a fase de desenvolvimento, né? Estão indo para um estágio avançado de desenvolvimento, né? Inclusive, muitos desses países aí não têm nenhum mercado de dívida. As dívidas deles são com organismos internacionais. E o que contribuiu para a nossa dívida crescer muito? Olha, a gente vinha fazendo um dever de casa corretinho ali, desde a implementação do Plano Real ali, com as receitas aqui no governo federal superando as despesas. A partir de 2013, mais ou menos, houve uma sinalização de que os gastos começaram a subir e uma incerteza, o aumento de gasto acabou não trazendo crescimento para a economia. E aí as receitas foram caindo. Os gastos continuaram a aumentar e as receitas continuaram a cair. Então, esse diagnóstico de que aumentar as despesas geraria mais crescimento e mais receita, na verdade, acabou frustrando, né? A partir do momento em que os gastos ficaram maiores que as receitas, a gente passou a apresentar déficits. E aqui a gente teve esse grande salto por conta da pandemia do Covid-19. E aí, naturalmente, o que aconteceu? Para cobrir a diferença entre receitas e despesas, olha o que aconteceu. Nossa dívida saltou de 55% do PIB para 90%. Então, estamos falando aí de menos de 55, né? 52 para 90. A gente está falando aí de mais de 35 pontos percentuais de crescimento ao longo desse período. Assumindo aqui uma trajetória realmente explosiva. Então, primeira falácia, nossa dívida é alta e está numa trajetória muito perigosa, né? Não está estável, não tem indícios claros de que vai reverter essa tendência. Segunda falácia, não existe relação entre nível de dívida e crescimento econômico. A verdade é que a relação entre nível de dívida e crescimento econômico é inversa, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é o Sovereign Debt, A Guide for Economists, que foi lançado recentemente. Tem vários autores clássicos aqui dessa literatura, né? O Rogoff, o Abba, são referências no assunto. E aí eu peguei um gráfico lá desse trabalho deles e fica bem evidente aqui, a gente está olhando, eles pegam a média de crescimento e de dívida dos países entre 1960 e 2016, países avançados. Então, o que a gente vê aqui? Olha, aqui a dívida entre 0 e 30, o crescimento é próximo aqui de 4. A dívida entre 30 e 60 do PIB, o crescimento já abaixo, em torno de 3,5. A dívida entre 60 e 90 é relativamente em torno também de 3,5% crescimento real. Quando a dívida é acima de 90% do PIB, aí o crescimento, aí, a mediana é próximo de 1, né? A média é em torno de 1,5. Para países de renda baixa e média, essa evidência é também clara, né? Então,
à medida que vai aumentando o tamanho da dívida, você vai diminuindo a sua taxa de crescimento, né? Então, não é uma particularidade de uma classe de país ou outra. Aqui também esse gráfico mostra, né, o tamanho da dívida e o crescimento 5 anos à frente, né? Então, quanto maior a dívida, o crescimento 5 anos à frente, né, também é menor. Então, há muitas evidências claras aí de que o nível de dívida tem uma relação inversa com o crescimento, né? Quarta falácia: o superávit primário é suficiente para garantir uma trajetória favorável da dívida, né? Se fala muito, tem que fazer superávit, tem que fazer superávit, mas só o superávit não é necessário. A gente precisa de uma ampla política de gestão econômica, né? Como a gente viu lá na própria equação da dívida, a dinâmica da dívida depende da taxa de juros real, da taxa de crescimento, do prêmio de risco. Então, o superávit primário é um desses elementos, né? Ela está associada a um conjunto de política econômica, né? E o superávit é mais uma delas. Aí, nesse próprio livro, em um dos capítulos lá, tem esse gráfico bem interessante. Aqui ele olha a dívida das economias avançadas entre 1880 e 2023. E aí eu estou fazendo associação aqui, ó, com esse gráfico ao lado. Esse gráfico ao lado, o que ele faz? Ele faz a diferença. Você lembra aquele componente autônomo que eu destaquei lá na equação dinâmica da dívida? Que entre o numerador e o denominador, e toda vez que o denominador, onde está o crescimento real, for maior que o numerador, então você vai ficar negativo, né? Toda vez que a diferença entre taxa de juros reais e o crescimento for negativa, que isso ocorreu ao longo de 1940 a 1980, olha o que aconteceu com a dívida desses países, mesmo tendo a Segunda Guerra Mundial, que foi um evento catastrófico, em que nessas catástrofes geralmente há um aumento de dívida. Olha o que aconteceu com a dívida, despencou desse período. Então, a gente vê claramente aqui que essa diferença é importante. No período subsequente, né, de 1980 até 2016, 2020, 2010, que é o corte aqui, olha o que aconteceu. Aqui a taxa de juros passou a ser maior do que o crescimento real, né? A diferença ficou maior que zero. E olha o que aconteceu com a dívida. Então, o superávit primário, sozinho, não resolve o problema, né? Então, essa é uma mensagem importante. Não basta olhar apenas a questão do superávit primário. Ajustes fiscais não são contracionistas em relação ao produto, né? Durante muito tempo, existia uma teoria aí que falava, olha, você pode reduzir os gastos do governo, que seu PIB vai crescer certamente, né? Essa percepção vigorava muito ali durante 2014, eu me lembro muito desse debate forte aqui no Brasil, mas os principais resultados da literatura mais recente aí vêm na direção que os ajustes fiscais são sempre contracionistas, mas eles destacam o seguinte, que ajustes fiscais reduzindo gastos são menos maléficos do que ajustes fiscais aumentando receitas, né? Então, aqui, por exemplo, eles fazem um exercício mostrando o que acontece quando nos países, acho que aqui são 16 países, analisam ajustes fiscais, quando o ajuste fiscal é feito reduzindo despesas. Você tem uma queda do PIB aqui no primeiro momento, em torno de 0,5%, e ao longo dos anos, essa queda se reverte e o PIB volta a crescer normalmente. Quando você faz o ajuste fiscal pelo lado da receita, você tem já uma queda no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto. Então, você percebe que se for para fazer ajuste fiscal, a melhor maneira de fazer um ajuste fiscal é via redução de despesas.
Falácia 6. O excesso de austeridade fiscal é o principal responsável pela elevação da dívida PIB no Brasil. Olha, isso é uma coisa que eu nunca entendo, né? Falando, ó, você está sendo muito austero, então, por conta disso, a gente acabou de ver ali que a austeridade pode tirar crescimento, né? Então, por isso que o país não está crescendo. Mas a verdade é que o Brasil não faz superávit primário desde 2014, né? Ele já chegou a fazer superávites aí da casa de 3%. Eu estou pegando aqui o setor público. E a partir de lá nunca mais fez. Então, não há de se falar em austeridade aqui no Brasil, né? E, inclusive, nessas barrinhas verdes aqui, esse é o resultado nominal. Aqui, o que é o resultado nominal? É o resultado primário mais as despesas com juros. A gente vê que o Brasil, na verdade, nunca conseguiu reduzir a sua dívida nominal, né? Ele sempre teve déficit nominal. Então, não há de se falar em austeridade aqui no Brasil, principalmente nos anos mais recentes, né? Que a gente tem registrados aí déficits primários. Passando aí porque a gente chamou de falácia 7, não há relação entre nível de dívida e a medida de risco do país, né? Você lembra lá que a medida de risco era um componente importante? Qual é a verdade? A verdade é que o nível de dívida é um elemento importante para determinar o CDS, o rating, e aí, consequentemente, a taxa de juros de financiamento do Tesouro de qualquer país. Aqui tem um gráfico que mostra, né, o CDS dos países de acordo com o nível da dívida. E essa reta é crescente porque quanto maior a dívida do país, em média, tende a ser o CDS cobrado mais alto. Então, tem uma relação aqui direta, né? Então, a gente tem que também ter políticas que alcancem a redução do risco país, né? Quais são os elementos que estão por trás do risco país. E aqui eu trago um exercíciozinho bem interessante, que é o seguinte: eu pego o nível de dívida, pego uma projeção de inflação, uma projeção de Selic e um prêmio de risco, e calculo o superávit necessário para estabilizar a dívida em 80%. Então, seria de 0,7%, considerando uma taxa real de juros de 3,4% e um crescimento de 2,5%. Se o crescimento fosse menor, eu teria que fazer um superávit maior para compensar esse crescimento menor e manter a dívida estável. Então, esse exercício é para mostrar isso. E aí eu faço o seguinte: não, e se eu aumentar minha dívida para 100% e o prêmio de risco sair de 1% para 2% apenas? Olha o que acontece. Considerando o mesmo nível de crescimento, eu passo a ter que fazer um superávit de 1,9%. Né? 1,9% é 1,2% a mais. A gente está falando aqui de praticamente 3 programas Bolsa Família por ano, só por causa desses parâmetros, mudança desses parâmetros, para manter a dívida estável, porque o nível de dívida estava mais alto e, consequentemente, com o nível de dívida mais alto, o prêmio de risco sobe. Então, a gente estaria jogando fora 3 Bolsas Famílias por ano, né? Tanto de famílias que a gente poderia alcançar ou destinar esses recursos para outras áreas. Então, por isso, a gente tem que ter um cuidado especial com os elementos que estão por trás da dívida pública, né? Já viu que ela afeta o crescimento econômico e suga recursos que poderiam ser destinados às outras áreas, né? Bom, aí aqui também já ouvi muito essa história assim: a dívida do Brasil já foi muito alta mesmo, né? A gente já teve dívida de 42% no começo do Plano Real, quando no começo dos anos 2000 nossa dívida nossa taxa de juros bateu lá em torno de 26% ao mês.
e foi caindo. À medida que a gente foi fazendo superávites primários e colocando coerência no orçamento do governo, a taxa de juros saiu, por exemplo, da casa acima de 20% no início dos anos 2000, e agora a taxa de juros, por exemplo, do Banco Central para controlar a inflação está em 3,5%. Sim, uma coisa que era tida como principal problema do país e que foi resolvida, mas o nosso problema de endividamento não, né? E aí se falava, são os rentistas que estão segurando a sociedade. Mas quem são esses rentistas? Vamos tentar entender um pouco quem são essas... quem que financia a dívida pública, né? Falar, são os bancos. E eu vou mostrar para você aqui que, na verdade, quem são essas pessoas? Quando você bota um dinheiro no banco, eu vou dar meu exemplo, né? Eu sou servidor. Então, todos os meses, uma parte do meu salário é destinado à FUNPRESP. A FUNPRESP pega esse recurso e aplica ele em títulos públicos. Vai aparecer, nas estatísticas, vai aparecer que um fundo de pensão está financiando a dívida pública. Se eu for e falar, não, sobrou um dinheiro esse mês, eu vou comprar um fundo de investimento. Eu fui lá e comprei um fundo de investimento. Vai aparecer nas estatísticas que os fundos de investimento estão financiando a dívida pública. Ou se eu aplicar esse dinheiro no banco, se eu deixar ele lá parado, quando você deixa o dinheiro parado da conta corrente, aí hoje em dia tem aquela aplicação automática, né? Você deixou o dinheiro lá, o cara te dá uma migalhinha lá, porque você deixou o dinheiro. O que o banco faz? Ele pega aquele seu recurso à noite, aplica em dívida pública, ganha uma rentabilidade, fica com um spread, que a gente chama, e te devolve o resto. O que o banco faz na prática é intermediar os recursos das famílias com a dívida pública. Não é ele que está aplicando. Então, existe uma ideia de que é o banco. Se o Tesouro deixar de pagar a dívida pública, ele vai dar calote em mim, no correntista. O banco não é o grande detentor da dívida pública, são as famílias, né? Então, existe uma ideia errada de quem detém a dívida pública. O banco, o fundo de investimento ou o fundo de pensão, ele é um mero intermediador entre as famílias, as firmas, que as firmas também poupam, e a dívida pública, né? Então, e na verdade, o que a gente vê é que a dívida pública ela tem um papel muito grande em momentos de crises catastróficos, né? Olha aqui, se a gente pegar as economias avançadas, olha o que aconteceu aqui na Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu na Segunda, né? O que aconteceu aqui na crise do subprime, né, do Lehman Brothers. No caso das economias emergentes também, né? Olha aqui a Grande Depressão, o que aconteceu com a dívida, Segunda Guerra, a crise da dívida dos anos 80, né? E aqui a crise de 2009. Então, assim, e agora o Covid, eu acho que assim é um dos casos mais clássicos, né? De como que a dívida tem um papel estabilizador na sociedade, seja por meio de políticas sanitárias, seja por meio de garantia de emprego, de renda, né? Papel fundamental anticíclico. E assim, a literatura econômica também traz muitas evidências que, neste momento, a gente chama de multiplicadores econômicos. Cada R$ 1 que você gasta de dívida, ele te traz um crescimento, um retorno depois maior do que na forma de crescimento do PIB, né? Então, se você gasta R$ 1 aqui hoje, você depois consegue pegar de receita mais do que porque porque você evitou que o nível de atividade caísse tanto. Então, existe evidência também muito forte de que, em momentos de crise, gastar, na verdade, te
te traz mais benefícios do que o gasto em si. Então, se você gasta um, seu retorno é maior do que um. E aí a preocupação com a dívida também é muito importante, com a composição dela, né? Principalmente entre moedas domésticas e externas. Por quê? Porque se a dívida for em moeda externa, imagine o que aconteceu no ano passado, em março do ano passado, quando o Covid veio. O câmbio se depreciou 40%. Imagine o que teria acontecido com a nossa dívida. Ela teria crescido 40%, né? Só por causa do câmbio, fora as demais despesas, só por causa do indexador, né? Então, como 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 que é financiado, qual tipo de título é usado, se é título pré-fixado, indexado à inflação, indexado à taxa de juros, isso tem muita relevância do ponto de vista macroeconômico, de estabilidade da dívida. Uma dívida pré-fixada, você tem certeza que ela não vai crescer, né? Uma dívida muito indexada à inflação, ela cresce nos momentos que a inflação está subindo. E uma dívida muito indexada à taxa Selic, ela é muito volátil. Toda vez que o Banco Central muda a taxa de juros, ele afeta a dinâmica da dívida, né? E aí, então, olhar a composição da dívida também é relevante. O Brasil fez um trabalho muito grande nessa direção, né? E aí, você tendo dívida doméstica, você tem uma garantia de que você não quebra. Por quê? Porque, em último caso, você pode alterar a lei e fazer com que o Banco Central financie o Tesouro. Lógico, isso vai gerar inflação, mas o default, né, a quebra, é uma das piores medidas econômicas que existem, né? A quebra de contrato, ela gera uma reação negativa em cadeia em toda a economia, né? Então, se evita a todo custo, até mesmo lidar com inflação, é melhor do que a quebra das instituições. Aqui a gente traz a composição da dívida por país de origem, né, que também é muito importante. Se você tem muito estrangeiro detendo sua dívida, em momentos de crise eles vão embora. É o home bias, que é chamado na literatura, né? O Brasil, o Brasil não está aqui nesse gráfico não, mas eu vou mostrar mais à frente. Aqui, por exemplo, a gente vê que a Argentina ela sofre muito com isso. Em momentos de incerteza, os investidores pegam os recursos deles e vão embora, né? Os não residentes, né? E isso acaba depreciando muito a taxa de câmbio deles, acaba gerando inflação e uma série de outros problemas econômicos advindos da estrutura de financiamento que eles têm da dívida, que não é saudável. Aqui é a composição por detentores, né? E aí eu chamo a atenção, né? Quem são os detentores? Bancos estrangeiros, bancos oficiais, domésticos. E, na verdade, é o que eu estava falando ali no começo. A gente vai ver aqui que a estrutura, a composição da dívida brasileira, que é essa segunda barrinha, não chega a ser tão diferente dos demais entes, né? Na verdade, o que acontece? Os bancos, e seja eles oficiais ou não, estrangeiros, eles são meros intermediadores dos recursos das famílias para a dívida pública, né? Aqui tem o caso do Brasil, né? Por exemplo, 24% da dívida aqui em março de 2021 da dívida brasileira estava com fundos de investimentos, né? Você foi lá na XP, abriu sua conta, sobrou um dinheirinho, você comprou um fundo de investimento em ações. Vai estar registrado aqui, mas quem está tendo essa dívida é você, né? Você também, os fundos de previdência, aqui é muito claro, né? Você tem a Previ, você tem a FUNCEF, você tem a FUNPRESP, todos esses órgãos, essas classes de trabalhadores que criaram o seu próprio fundo de pensão. Você tem os não residentes, que compram também dívida. Então, na prática, assim, eu queria que vocês levassem daqui é que não são os bancos aqui, instituições financeiras que têm 31%. Não, são as pessoas que compram um CDI, né, compra um CDB lá no banco, você vai lá, compra um CDB, o banco vai, compra um título público com uma taxa maior do que vai pagar para o cliente dele, fica com a diferença. Ele só faz intermediação, né? E aqui a gente tem a participação dos estrangeiros, que chegou
aí a bater acima de 20% ali em meados de 2015, mas veio caindo aí consistentemente em função aí da deterioração das condições econômicas do país. Nona falácia. Com a venda das reservas internacionais, o governo pode realizar o lucro de depreciação, né? Se você tem a reserva em dólar, e a taxa de câmbio se depreciou muito, em torno de 40%, por exemplo, depois da crise do Covid, muita gente falou, vende as reservas para realizar o lucro, né? E pagar parte da recuperação das despesas da crise. Como eu falei lá no começo, né? O Banco Central, tudo que ele faz de troca de recursos com a sociedade não são usadas para financiamento de políticas públicas, né? Então aqui é muito. Eu nem vou ficar discutindo aqui a estrutura do balanço do Tesouro, do Banco Central, mas aqui é que assim todo o recurso que o Banco Central bota no caixa dele, ele some, ele simplesmente some da base monetária, né? E não pode ser utilizado para fazer política pública, diferentemente do recurso que está no Tesouro. Falácia, eu acho que esses números não estão corretos, não. Falácia nona. Existe mais de R$ 1 trilhão disponíveis em compromissadas que o governo poderia utilizar para financiar políticas de combate a econômico-social à pandemia, né? Olha, o Banco Central tem uma dívida lá, que são as operações compromissadas, que ele usa para manter a taxa de juros no nível que ele considera adequado, né? Para fazer isso, o que ele faz? Ele pega o recurso e dá um título do Tesouro como garantia, né? E aí depois ele recompra esse título, por isso que se chama operação compromissada, né? E esses recursos, na verdade, hoje as operações compromissadas estão no nível que está no nível que está, em função de que como que o Banco Central fez para adquirir reservas. Olha, deixa eu tentar formular de outra maneira. O valor que a gente tem hoje de operações compromissadas, eu não posso me desfazer dele, porque ele, na verdade, ele existe porque o Brasil decidiu fazer uma política de acumulação de reservas internacionais por entender que isso era importante para estabilizar nossa economia, evitar ataques especulativos. E aí, como a gente não tinha recursos para ir lá diretamente comprar as, as reservas cambiais, o Banco Central fazia o seguinte: ele comprava o dólar, e aí então ele criava a moeda, comprava o dólar, aí imediatamente, ao comprar o dólar, ele enxugava esse recurso que ele colocou na economia, o real, ele comprava o dólar, colocava real na economia, e aí ele enxugava isso via operação compromissada, né, que a gente chama de esterilização. Por quê? Porque se ele coloca o recurso na economia, se ele compra o dólar e adiciona recurso na economia, a taxa de juros cai, a inflação sobe, e aí ele não cumpre os objetivos dele. Então ele pegava, criava uma moeda nova, mas retirava imediatamente, esterilizava. Então, por isso, as operações compromissadas foram crescendo juntamente com as reservas, né? Então, a gente pode ver aqui a tendência dos dois é muito parecido. Houve um descolamento agora recentemente, porque a depreciação cambial fez com que as reservas desse um salto imenso. A gente está acabando, tá, gente? A falácia aí de número 11, mais de 50% das despesas do orçamento da União são para o financiamento da dívida pública. A verdade é que as receitas advindas aí da dívida superam a despesa, né? Tem um gráfico que é muito usado, que é esse gráfico aqui, para falar assim, olha o orçamento da União, mais de metade dele é destinado à dívida pública. Esse gráfico aqui, ele passa uma ideia muito errada, porque é o seguinte,
Desse total aqui, que foi 1,9 trilhões de reais que foram destinados à dívida pública, estão incluída a rolagem da dívida. Desses 1,9 trilhões, apenas 300 milhões foram usados para pagar, né? Então, uma fatia mais ou menos desse tamanho aqui, digamos, foi usado para pagar juros. Todo o resto aqui é rolagem da dívida. Então, isso aqui não é uma despesa. É a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui bem caricatural. É a mesma coisa de você alugar um apartamento, né? E toda vez que você for renovar esse apartamento, o valor dele você incluir como despesa. Na verdade, não. A sua despesa é a taxa que você paga de aluguel, é que você desembolsa. A dívida, se eu tenho se eu tenho 6 trilhões, 7 trilhões de dívida, a minha despesa recorrente são os juros que eu pago para usar ela, né? Então, esse gráfico passa uma noção errada. Se a pessoa não entender que desses 1,9 trilhões, na verdade, 1,6, em torno aí de 1,6 é rolagem de dívida, né? Uma dívida que está vencendo, você renova ela, né? Ela fica achando que a dívida consome todo o seu orçamento. Os 300 milhões que são gastos de juros são altos, né? Mas não representam de forma alguma 50% do orçamento. Bom, por último, os recursos da dívida ativa poderiam ser utilizados para abater a dívida mobiliária em mercado, né? A verdade é que a dívida ativa, 90% aí dela, ela hoje está no valor de 2,4 trilhões. Ela não tem recuperação direta, né? Mais da metade delas é tratada como irrecuperáveis, são empresas que nem existem mais. E tem um estudo aqui muito interessante lá do IPEA que explora bem esses elementos, mostrando aí a dificuldade de recuperação, né, desses recursos. Então, na prática, não tem, eu diria assim, que a gente não tem uma bala de prata para resolver o nosso problema de endividamento, né? Hoje a gente está numa condição atípica, né, pandêmica aí, que é necessário a expansão dos gastos públicos para que o Brasil consiga superar isso, mas a gente precisa delinear para frente e de uma maneira consistente políticas públicas que mostrem que a gente volte a fazer superávit primário, porque a gente já percebeu ali que essa sinalização de que você é capaz de honrar suas dívidas, elas facilitam tudo, né? Facilitam a vida do indivíduo, do país como um todo, né? E mais do que isso, a gente viu que o problema do endividamento ele diminui o crescimento, que é um dos elementos importantes. Então, tem uma endogeneidade aqui. Você tem muita dívida, ela tira o crescimento, e o crescimento é um dos principais fatores para você reduzir sua dívida. Então, acaba que uma das poucas peças que ainda sobra para a gente trazer a dívida pública para um caminho saudável e, naturalmente, gerar toda uma dinâmica de crescimento favorável é a redução dos gastos, uma vez que a gente tem visto que as receitas, a gente já tem uma carga tributária muito alta, né? Então a gente precisa trazer uma coerência muito grande aí para os nossos gastos. Então, assim, essa é um pouco o aparato da literatura. A gente vê que a margem de manobra é muito pequena hoje no Brasil. Falta um consenso muito grande, um entendimento da sociedade, né, do Congresso Nacional, com essa preocupação de sinalizar a trajetória positiva da dívida, né? Então, se a gente tem regras fiscais, um monte de regras, o Brasil é um dos países que tem mais regras fiscais no mundo, tem regras muito bem desenhadas, mas elas não são efetivas, porque quando elas colocam uma limitação, uma restrição, geralmente
se buscam mecanismos, digamos assim, de transpor, né, essas regras. Então, o mais importante do que a regra é o entendimento, né, de que políticas públicas tem que ser que a gente determinar um caminho correto para as políticas públicas pode até abrir mais espaços para gastos sociais, mais coerência em gastos, mas a gente precisa em algum momento enfrentar isso, porque senão a gente vai ter dificuldade de crescer enfim, e do Estado ofertar os serviços e se colocar à disposição da sociedade como ele deve. Então, eu acho que é um pouco essa mensagem que eu queria trazer. Naturalmente, nos próximos anos, a gente vai ter que enfrentar um debate muito sério aí de como reduzir as despesas do Estado. Beleza, Elano. Obrigado aí. Bela palestra aí. Acho que trouxe alguns esclarecimentos, né? Algumas coisas que até então não eram tão óbvias, né? A partir de agora, pessoal, eu vou abrir aqui, né, para quem quiser fazer perguntas, né, tirar alguma dúvida ou fazer algumas considerações. E aí, enquanto não aparecem inscritos, né, eu queria te fazer uma pergunta, né? A gente tem percebido que do ano passado para cá a gente teve um grande aumento, né, da dívida pública com relação aos gastos, né, com a Covid. Você falou aí mais de 500 bilhões, né, de reais foram gastos. E, ao mesmo tempo, a gente também viu os preços, né, a inflação disparar, né? Eu queria saber qual é a relação que tem, né, essa disparada da inflação com esse salto, né, da dívida pública. Afinal, 500, você falou que 524 bilhões, 524 bilhões em um ano, vamos colocar assim, né? Em um ano ou em um ano e pouquinho, né? Realmente é um aumento na dívida pública bastante significativo. Aí eu queria que você comentasse, né? Se tem relação, né? E também eu queria aproveitar a oportunidade e perguntar como que o Tesouro está pensando em lidar, né, com essa questão dessa nova dívida, vamos dizer assim, né? A gente já tinha uma dívida alta, né? Mas com a pandemia, a gente tem agora uma dívida, como você colocou, né? Saltou de, sei lá, 52% a relação dívida-PIB para 90%, né? Então, foi um salto muito grande e, assim, então, como é que o Tesouro está pensando em lidar com essa situação, né? Com essa nova situação para a rolagem da dívida e etc e tal. Excelente, ótimas perguntas, Celso. Bom, primeiro, eu vou reforçar o disclaimer aqui, né? Eu não falo em nome das instituições, eu vou falar o que eu vou falar, que é o que eu percebo do ponto de vista de ações que eu vejo nos discursos oficiais aí, tanto do Banco Central quanto do Tesouro. Bom, em relação à primeira pergunta, a percepção do Banco Central é de que esse é um choque transitório, né? Que você teve o ajuste, ou a ajuda, o benefício lá às famílias. Naturalmente, houve um aumento de demanda por alimentos, principalmente, né? E no momento de esgarçamento da oferta. Então, o que aconteceu? Essa pandemia ela teve um aspecto bem interessante, que geralmente a gente tem ou choque de oferta ou choque de demanda. E nesse caso, a gente teve uma redução da oferta com uma expansão ali da demanda, né? Na verdade, a renda da parcela excluída da sociedade acabou até aumentando com o benefício que foi dado, né? Então, houve uma expansão ali de demanda, arroz, né? Virou até meme, né? O
preço do arroz mais caro que a picanha e tudo, houve uma forte aceleração de demanda no momento em que houve uma restrição de oferta, né? Então, porque, enfim, fábricas foram fechadas, dificuldade de contratação de mão de obra para produção. Então, à medida que a economia voltar ao normal, ou seja, a produção voltar ao normal, e agora o auxílio também está sendo retirado, essa pressão inflacionária tende a assumir. Então, a leitura do Banco Central basicamente é essa, né, de que foi um aumento temporário aí da inflação. Agora, esse lado é uma coisa bem interessante, porque olha só que curioso, na economia tudo tem trade-off, né? O governo deu de um lado para a população mais pobre, foi lá, deu o benefício especial, passou lá pelo lockdown, mas acabou de outro lado tirando, porque quando a inflação sobe, ela consome a renda do trabalhador. Então, hoje a gente teve um IPCA aí que foi bater em mais de 7%. Você tirar 7% é uma tributação direta que está acontecendo do indivíduo. Você tirou 7% da renda dele, né? Então, você dá com uma mão, mas você tira com a outra. Então, esse aspecto é interessante. É óbvio que tinha que ser feita e tem que ser feita se a gente tiver a terceira onda. A atuação do Estado, principalmente para os excluídos, é fundamental na minha percepção, né? Tanto do ponto de vista humanitário, sanitário, quanto econômico, né? Como em momentos de recessão, a gente sabe que o benefício é maior. A gente está vendo agora uma crescente arrecadação em função também desses gastos que foram feitos lá atrás, né? Então, assim, para esse aspecto, é um choque temporário. A visão é de que a inflação vai voltar para níveis normais, as projeções do Banco Central estão nessa direção. Em relação ao que o Tesouro vai fazer para conter esse aumento aí que foi feito, né, um salto enorme de gastos que foi financiado via dívida pública. Olha, na verdade, o Tesouro é um mero executor fiscal. Quem manda na política fiscal é o Congresso Nacional. Então, assim, o que acontece hoje? O Executivo faz uma proposta de orçamento e o Congresso é quem aprova ou não. Então, na prática, quem é capaz e a gente tem um orçamento muito amarrado, com um monte de despesas obrigatórias, um monte de indexação. Então, só quem pode mudar a trajetória do orçamento, na prática, é o Congresso, alterando essas regras, né? Regra de indexação do salário mínimo, despesa obrigatória para a saúde, para a educação. Então, na prática, o Tesouro, o técnico, o secretário do Tesouro, ele não pode fazer muito. O que ele pode, do ponto de vista prático, é fazer propostas e convencer o orçamento de que existe um problema. Mas ele tem que seguir a regra, né? Aquela regra, o servidor público faz o que a regra manda, né? O que está escrito ali, ele não pode fugir daquilo. Ele não tem margem de manobra. Hoje, ele tem que fazer a transferência constitucional para a educação. Ele não pode falar, vou reduzir o gasto para educação, para saúde. Ele não pode, vou realocar esse recurso. Quem determina isso, quem tem esse poder no final do dia é o Congresso Nacional. Então, na prática, ou o Congresso se sensibiliza da necessidade, e a gente percebe que o Congresso ele vai muito na direção do seguinte: olha, se as coisas estão andando bem, eu não vou mexer com isso, né? Se há uma melhora, e aí nos momentos de aperto ele tende a agir. A agenda do Congresso nas últimas semanas foi bem movimentada, andaram bem na direção de que de ajustes, né? Teve a Eletrobras, está tendo uma perna aí da reforma tributária, estão discutindo a reforma administrativa. Então, na prática, é do Congresso que vai vir uma direção para a solução fiscal do país. Beleza, obrigado, Elano.
Alguém quer fazer alguma pergunta aí, pessoal? Elano, vou fazer mais uma pergunta aqui. Com relação como é que fala? A desvalorização, né, da nossa moeda, né? A gente tem percebido aí nos últimos anos uma forte desvalorização. E aí você falou da composição, né, da dívida pública do Brasil do Brasil, da Argentina, né? Você fez uma comparação aí. Que eu ia te perguntar se essa depreciação da dívida pública, qual é o impacto dela hoje, né, na nossa dívida, e se a depreciação tem alguma coisa a ver com essa questão da nossa redução da taxa de juros, né, da economia, né? Se pudesse fazer essa relação, conseguir fazer essa relação aí para a gente, obrigado. Claro. Não, Celso, é muito boa pergunta. É o seguinte, a dívida cambial, né, que é atrelada à taxa de câmbio, a correcionada, hoje ela não é um problema para o país. Na verdade, ela é uma solução, tá? No passado, a gente chegou a ter 80% da nossa dívida cambial, na época a gente tinha o regime de câmbio fixo. Então, naquela época, se o câmbio explodisse, vamos por um exemplo caricatural, se a dívida for 100% indexada ao câmbio, o câmbio sobe 40%, sua dívida vai aumentar em 40%, assim, da noite para o dia, né? Em 3, 4, 5 dias. O que foi feito? Foi feito um grande trabalho de desindexação da dívida cambial. Ao longo da década de 2000, praticamente se extinguiu a dívida cambial. Hoje ela representa em torno de 5% da dívida do Tesouro Nacional. E mais do que isso, ao longo desse período, foi se adquirindo reservas internacionais. A gente se endividava em moeda doméstica e comprava reserva. Se endividava, comprava reserva. Então, o que aconteceu aqui? Digamos que eu tinha 100 de dívida, que eu me endividei para comprar reserva, e 100 de reserva. Quando eu tenho uma depreciação hoje em dia, o seu ativo cresce mais do que o seu passivo. Então, na verdade, o Brasil hoje é credor líquido. Em momentos de depreciação cambial, a dívida líquida do Brasil tende a cair. Então, esse era um dos problemas mais graves, um estrangulamento, como eu falei. Dívida em moeda estrangeira, a gente não consegue, a gente quebra se você não tiver recurso para pagar, se você não tiver o dólar disponível para pagar, você quebra, né? Mas hoje o Brasil isso não é um risco. Aliás, eu vou até além. Eu diria que hoje é uma das bases de sustentação. O Brasil só não teve problemas mais graves durante a pandemia por causa dessa política de acumulação de reserva. Elano, deixa eu te perguntar, essa forte desvalorização da moeda brasileira frente às moedas fortes, né? Desvalorização cambial. Tem alguma relação com essa queda da taxa de juros? Ficou pendente essa perna aí. Tem, sim. A queda da taxa de juros, a gente tem a teoria coberta da taxa de juros, né? Na verdade, o que determina a depreciação cambial? O diferencial de taxa de juros entre os países, né? Então, no mundo hipotético é o seguinte: se a minha diferença em relação à taxa de juros dos Estados Unidos aumenta, ou seja, se minha taxa de juros sair, por exemplo, de 3 para 8, né? Então, a diferença entre elas aumentou. O que vai acontecer? Os investidores vão pegar os dólares dele, vão entrar no Brasil e comprar títulos públicos, porque a taxa de juros está mais alta, ficou mais atraente, e aí, neste movimento, a taxa de câmbio
tende a apreciar, né? De maneira diferente, que foi o que aconteceu agora, e você está bem colocando, ele reduziu a taxa de juros, o diferencial de rentabilidade caiu, e muitos investidores falam o seguinte, olha, para ficar ganhando 3% no Brasil, é melhor eu ir lá para fora, aplicar meu recurso lá fora, então ele pega os reais dele, compra dólar e vai para fora aplicar lá. Inclusive, muitos brasileiros, é um movimento que está sendo feito, porque a taxa de juros aqui está muito baixa. Então, tem total relação, sim, também com a dinâmica aí não só de aversão ao risco, né, do prêmio de risco, mas também da redução da taxa de juros. Beleza, Elano, obrigado. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta aí, que está aí participando aí, tem alguma curiosidade, alguma questão para levantar? Então, Elano, acho que é isso aí, cara. Vou agradecer, né? Agradecer enormemente o seu tempo, a disponibilidade, agradecer também aos colegas aí que apareceram, né, para participar da palestra, né, adquirir mais conhecimento, né? E esperamos aí futuramente aí contar contigo novamente aí para novos assuntos, né, relacionados aí quem sabe até a Funpresp mesmo, né, já que nós somos servidores, né, aqui nosso público, maior parte são de alunos, né, que estão na administração pública, né, e eu acredito que a gente pode, né, trazer algum tema novo, né, que seja de interesse nosso aqui, né. Celso, obrigado aí, eu estou à disposição, se o pessoal quiser depois tirar dúvida, mandar alguma coisa. Também recomendo, quem quiser interesse em aprofundar em estudos sobre dívida pública, o site do Tesouro tem muita informação, tem o livro da dívida, né? Quem quiser tirar dúvidas, lá também tem a área institucional. No FUPRESP também, quem quiser tirar qualquer tipo de dúvida, é um site também muito rico em informações de investimento, rentabilidade, tem o Fale Conosco. Enfim, estamos à disposição aí. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Elano. Então, obrigado, cara. Boa noite aí, bom descanso. Um abraço aí, depois a gente se fala aí. Falou, gente. Uma boa noite a Valeu, todos. obrigado, cara. Boa noite. Valeu, boa noite. Obrigada, professor Celso. Obrigado, Keila. Elano. Não tá saindo. Então, boa noite. Boa noite, obrigado, viu, Keila? Um abraço aí. A gente se fala. Falou, Fala, obrigado. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Também tô indo nessa, hein? Obrigado aí. Ô, Fabiano. E aí, cara, como é que tá? Beleza, tá baixinho, cara, seu áudio aí. Eu não sei se é porque você tá longe. E aí, como é que você tá, rapaz? E aí, como é que você tá? Tranquilo? Beleza, rapaz, eu peguei uma dengue aí, cara. Eu tô derrubadão, velho. Mas passa, a dengue passa logo, né? O Honorato, ele tá aí como coordenador de seminários, né? Só que hoje coincidiu, cara, dele ter um seminário lá, e aí eu vim quebrar o galho aí para ele aí, porque eu não tô 100%, né? Mas até que eu tô me sentindo melhor agora, cara. E aí, bom. como é que tá aí a vida aí, cara, depois do PPGP? Estamos tranquilo, cara. Eu operei meu joelho, Celso, ainda estou recuperando. Estou na fase final de recuperação. Já estou tranquilo, né? Rapaz, eu acabei esquecendo, olha.